E o high-low? O high-low é o que eu mais gosto, é o que eu indico, é o que eu coloquei inclusive no Tabajara, né? Porque o high-low, para mim, tem um conceito muito interessante, né? Apesar dele ter esse nome e uma carinha bem legal, bem transada, ele é uma média móvel. Na verdade, duas médias móveis, né? Ele é a média móvel de máxima e a média móvel de mínima deslocada de um período. Muito coisa, acho que 90, acho que as poucas pessoas que usam high-low, acho que 99% delas nem sabe como é que funciona o high-low, né? Acha que é um indicador maneiro de máximas e mínimas, sem saber qual é a origem deles. Eles simplesmente são duas médias móveis de máximas e mínimas, naquela linha do que eu mencionei ontem, né, de que uma tendência de alta, eu imagino que a média de máximas, a média de mínimas, perdão, uma tendência de alta, a média de mínimas vai subindo, né, e a hora que eu começo a perder mínimas dos candles, eu tenho uma média de mínima, não é só perder uma mínima, né? Se eu começo a perder várias mínimas de candles, daqui a pouco eu perco a média daquelas mínimas, né? E aí dispara o stop da minha operação de compra, né? Porque está subindo, as mínimas são ascendentes. Pelo menos a média, não precisa ser todas as mínimas ascendentes, mas a média das mínimas é ascendente. E vice-versa, se está caindo, as minhas máximas são descendentes. Não precisam todas elas serem descendentes. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, eu tive uma máxima aqui, uma máxima aqui, uma máxima aqui, a outra máxima foi mais alta, né? Se eu estou fazendo barra-barra, eu saio dessa operação, né? Aqui agora máxima descendente, máxima descendente, máxima descendente, máxima descendente, máxima descendente, sair da operação, se eu estou fazendo barra-barra. Agora, se eu estou no high-low, ó, se eu estou no high-low, eu fiquei até aqui embaixo. Porque a média de máximas não foi violada. Quer dizer, aqui, em algum momento, ó, nesse ponto aqui, ó, ficou azul. Veio aqui um tracinho azul aqui embaixo de high-low. Mas como ele fechou na média ou ligeiramente abaixo, pum, pimba, voltou para cá o high-low. Ele tem que fechar acima para a escadinha mudar de lugar. Aí se fechou acima, a escadinha mudou de lugar, acabou. Mesmo que depois volte a cair, ele está com a escadinha virada para baixo. A escadinha acompanhando as mínimas, não mais as máximas, até ser violado, tá? Que é o caso que a gente viu aqui nesse trecho aqui, ó, tá? Bom, agora eu vou desenhar para vocês. Eu gosto bastante desse indicador, então eu vou desenhar eles aqui no Profit. Vou fazer para vocês verem como é que ele é calculado. Por que eu falei que é a média de mínima e média de máxima? Pergunta: para esses indicadores eu vou ajustando o stop de acordo com o valor do indicador? Sim, se quiser botar no automático, né? Só que esses indicadores, como vários casos que tem aqui, né? Eles têm que ser acionados depois que se fecha o candle. Tá vendo aqui? Aqui o candle rompeu, ou seja, o high-low passou aqui para debaixo e depois ele voltou para o candle caiu de novo, né? O preço caiu de novo e o indicador voltou para o lugar que estava antes. Então deu um sinal falso, né? Como aqui, ó, aqui deu três sinais de venda, de estopar a compra, né? Teria sido até bom que se tivesse fechado aqui embaixo, porque quando passou mesmo de vez, já passou rompendo tudo, né? Caiu igual jaca podre, né? Mas o certo é esperar então fechar o candle com o indicador, com o high-low mudando de posição. Beleza? Vamos entender por que, que esse indicador é legal e por que, que é. Porque eu acho que, para o meu conceito matemático, né, de médias móveis, que eu adoro, que eu expliquei bastante ontem para vocês o conceito matemático, faz muito sentido para mim. Por isso que eu gosto tanto dele. Por isso que eu acho ele interessante. Tá? Eu gosto muito desse lado matemático do indicador, etc. Então, ó, vamos fazer aqui um novo gráfico. Vou expandir aqui. Tá? Vou criar uma aba nova. High-low. Só para vocês verem. Tá? Tirar os estudos aqui. E vamos botar dólar 5 minutos. Tá? Então vamos lá. O high-low que eu gosto de usar é o high-low de 8. Por quê? Porque eu gosto daquela média de 8,
né? Aquela média aritmética de 8, o high-low é média aritmética, então eu boto o high-low de 8, né? As médias de máximas de 8 períodos e a média de mínima de 8 períodos. Mas o padrão, os high-lows, normalmente o padrão que a galera usa são padrões mais curtos, para realmente pegar o momento na operação, rompimento, alguma coisa assim, vai embora e aí acompanha curtinho. Então, por exemplo, se eu tiver três mínimas numa tendência de alta que derrube a minha média de mínimas, que deveria estar cedente, eu já saio. Então é o high-low de 3. Então, de repente, high-low de 3, high-low de 5, high-low de 6, não tem o mais certo ou mais errado, de acordo com o gosto do freguês. Por quê? Porque high-low muito curto, você vai sair muitas vezes antes da operação e vai perder o resto da tendência. High-low mais longos, você vai devolver mais do seu lucro até ele ser acionado. Então é questão de gosto, é questão de estilo, é questão de emocional. Não tem o certo ou errado. Molhando o gogó aqui, galera. Tá? Então, day trade, 6 é um que eu já usei muito. 6 e 8. 3 eu nunca usei, tá? Nunca usei. Tá? Quer ver? Vamos inserir aqui a média de máximas e mínimas depois do high-low. Ó, vou inserir aqui para vocês verem que o high-low é média de máximas e de mínimas. Então, vamos lá, média móvel, ó. Vou inserir aqui uma média móvel de 3, tá? Ok. E agora eu vou inserir uma de 10 só para não cair em cima. Depois eu mudo para 3. Beleza, então vamos lá. Então aqui, ó. Perdão. Então vamos lá. Aqui vai ser a minha média móvel das mínimas. Então vou botar aqui 3 períodos e vou mexer aqui, ó, aparência mínimas, ok? Mínimas. E agora aqui eu vou pegar de 3 que estava com fechamento, vou botar como máximas. Aparência. Opa, valores máxima, tá? E é 3 também. Só que agora eu vou botar em azul. Azul não, vou botar em verde. Tá? Tá aqui. Tá aqui em verde. Mas como eu quero usar ele de stop, então eu quero o seguinte, se a minha máxima ou a minha mínima, a máxima minha daquele candle romper a minha média de mínimas e máximas dos 3 períodos anteriores, aí eu stopo. Então, eu tenho que fazer essa minha média de máxima e de mínima se deslocar um período para frente. Eu quero a média máxima de mínima dos 3 períodos atrás, agora, no candle que eu estou trabalhando. Assim que ele vai me ajudar a estopar, tá ok? Então eu desloco as duas linhas aqui de 3 períodos, perdão, de um período, ó. Avançar, ó, quer ver, ó? Ó como é que ela avança para frente. Viu? Avançou para frente. E aqui eu vou avançar também a média de mínima agora. Vai avançar para frente. Ok, ó, aplicar, ó. Avançou para frente. Pronto. Então se eu romper as minhas médias de máxima quando estiver caindo, é porque é hora de estopar, porque a queda está acabando, ou acabou. E vice-versa. Se eu romper a minha média de mínimas quando estiver subindo, é para eu estopar, porque não é normal a minha média de mínimas ser perdida numa tendência de alta. Beleza? Então aqui é o high-low. Acabei de fazer o high-low para vocês. Só que existe o high-low já pronto do Profit. Vamos botar ele aqui. Cadê high-low? High-low Activator. Ó, vou botar o high-low aqui. Já vai entrar com 3 períodos. Ó. Vamos dar uma olhada? Vou mandar. Ó. Pou! Pronto. Olha aqui o high-low. Olha o high-low aqui. Deixa eu botar ele agora aqui em espessura maior. Olha aqui o high-low. Exatamente onde está a média de mínima e a média de máxima. Opa, eu troquei as cores das médias, né? O high-low a minha média de mínima eu botei em vermelho, era para estar em verde, né? Que é justamente para sinalizar a tendência de alta. Mas está aqui, tá vendo? Tá vendo aqui o high-low junto com... Deixa eu acertar a corzinha dela aqui.
Deixa eu botar aqui em vermelho. Pronto. E aqui a média de mínimas botar em verde, né? Que é para sinalizar a minha tendência de alta. Pronto, tá aqui. Olha só o high low que bonito. Exatamente em cima da média. Só que aí ele bota, ele não precisa deixar a média está subindo, ele desenha a média de máxima que vai poluir meu gráfico. Então ele só desenha a média de mínimas. E desenha no formato de escadinha porque para ser um suportezinho, né? É um degrauzinho, um suporte. Ali é o preço. Ali é o preço naquele ponto. Naquele preço, é o stop. E vice-versa, quando tiver vendido, ele faz o degrauzinho descendo. Beleza? Gostaram do Hello? Para mim é meu preferido para stop. É meu preferido, eu adoro ele. Apesar de eu não usar, porque eu uso outras técnicas para sair. Stops barra barra, stop no Fibo, stop no fundo, né? Espera a média de 8 ser perdida, coisas assim. Mas para quem está começando, eu acho um indicador poderosíssimo, super importante para tirar essa pressão. Por quê? Porque enquanto você está fazendo a sua análise, não é? Como eu falei, a análise técnica não é difícil, principalmente se você seguir a análise técnica clássica, né? Puta, isso que isso é a minha próxima pergunta, Marcelo. Se vocês gostam desse modelo assim, de eu ensinar as fórmulas, ensinar como é que funciona, né? Qual é o que está por trás da construção, se isso ajuda vocês a entender e confiar mais, né? Às vezes eu fico pensando, tem aqueles dilemas existenciais. Será que eu não estou perdendo muito tempo durante o treinamento falando sobre essas coisas, né? De repente a galera só quer saber a receita pronta, né? Mas eu acho que é fundamental, como trader, a gente conhecer, porque acho que ninguém pode ser trader porque quer ganhar dinheiro. Acho que como nenhum cara vai fazer cirurgia plástica porque quer ganhar dinheiro, ou vai ser médico porque quer ganhar dinheiro, ou vai ser engenheiro porque quer ganhar dinheiro. Acho que as pessoas têm que escolher a profissão porque gostam. Eu amo isso. Então eu estudo tudo, cara, na minha mão de análise técnica, adoro. E aí como eu percebi minha mudança comportamental e também operacional no momento que eu vou conhecendo as coisas a fundo, né? Que não é apenas uma decoreba de como é que uma coisa deve ser usada, é simplesmente entender, compreender para tirar o melhor uso, né? E eu recomendo que vocês façam isso também, porque é isso que vai fazer a diferença de vocês para outros traders. A dedicação, o comprometimento com a teoria, com o conceito, né, para botar em prática. E isso acho que ajuda no lado emocional. Entendeu? Eu acho que isso ajuda muito no emocional, porque isso traz confiança. Você sabe o que está fazendo sempre, tá? Então, esse aqui eu acho que é muito útil, muito legal por conta desse lado da regressão à média, né? O conceito de, porra, uma tendência de alta, eu quero, né, que as mínimas devem ser ascendentes. Se as mínimas são ascendentes, porra, por isso que a gente usa muito stop barra barra, mas às vezes tem uma mínima ou outra que numa tendência de alta ela fura a tendência anterior, o candle anterior. E aí? Aí você estopa? Então tira uma média dessas mínimas. 3 períodos é um tempo legal para se operar, tá? E é o que está no Tabajara. Então aqui, ó, eu vou apagar aqui as médias, que agora vocês já viram que elas estão exatamente onde está o high low. Vou deixar só o high low que daqui a pouco eu vou usar isso aqui de novo, tá? Então tá aqui o high low de 3 períodos. Ó, olha aqui essa consolidação, como é que não dá para entrar. O high low, meus alunos às vezes ficam tão apaixonados pelo high low que eles insistem em procurar o santo grau pelo high low. Não existe santo grau. Eu lembro até hoje de um telefonema de um cara que era muito instável, muito sem consistência, né? Mas era muito esforçado, né? Então ele ficava o dia inteiro operando na minha sala, ia para casa. E ele ficava a noite inteira, em vez de estudar os erros, os acertos, ficava a noite inteira testando trade systems, bolando trade systems e testando. Como ele operava gráfico de minuto, ele às vezes ele me ligava. Uma vez eu lembro, eu estava na cama já deitado, vendo o Jornal da Globo, tarde, toco o telefone. Minha esposa sabia tanto que o hábito dele de ficar me ligando, que ela virou e falou assim: Putz, é o Francisco. Eu olhei assim o Bina, falei: É ele mesmo. Ah, não atende não. Eu falei: Ah, vou atender, pô, deixa pra lá. Pô, fiquei meia hora conversando com ele. Ele tava eufórico. Ah, eu descobri que o high low para 1 minuto que funciona é os 11 minutos. 11 minutos não, é o período de 11. Testei os últimos 6 meses no índice. Eu falei: Meu Deus, que louco. Gráfico de 1 minuto, 6 meses, cara. Imagina, 1 minuto ficar testando.
Pergunta se no dia seguinte deu certo. Não só não deu certo nas primeiras operações, que era 10h30 da manhã, 11 da manhã já tinha largado o santo grau que ele tinha descoberto, que me ligou à meia-noite para me contar eufórico, né? Mas, gente, isso aqui, porra, eu já fiz isso. Quantas noites eu fiquei testando o Trade System, mexendo em configuração, mudando variáveis de média móvel, ver aquela que dava mais suporte, mais resistências, né, em 5 minutos, em 15, ia mudando, ela ia andando, ia vendo. Puta, nada disso. Qualquer coisa que você botar aqui vai funcionar. O Tabajara, como eu falo sempre, não é um setup técnico, é um setup ansiolítico, é um setup Rivotril, e as entradas são puramente análise técnica clássica, né? E como eu gosto de média móvel, tem conceito de regressão, numa tendência de alta ou de baixa, e acaba, obviamente, servindo também como suporte técnico à média, mas uma utilização técnica a título de setup, mas puta, como eu gosto de dizer, qualquer outra média também funcionaria. Não precisa ser só a de 20, pode ser de 20, de 21, de 17, a que vocês quiserem, tá? O Tabajara, Thiago, o vídeo que eu criei a, que eu criei ano passado, retrasado, já nem lembro mais, quando eu fiz o Tabajara à noite, depois eu operei, se eu não me engano, eu botei a média de 8 no Taba, tá? Ou de 6, eu não lembro, acho que foi de 8. E eu botei no high-low. Eu botei inclusive a média de apoio aos 20, eu botei a de 10. Depois eu falei, nossa, mas eu não uso média de 10, deixa eu botar de 8, que a de 8, né, é uma média clássica também. Tem a questão aí do 8 servir nos 2 minutos, como nos 5 minutos, como uma média de 20 dos dois, né? Então eu acabei depois mudando, mas eram 10 períodos, a média. A terceira média, mais curta. O Hilo não lembro, eu acho que era de 8, Thiago. Talvez possa ser de 6, mas com certeza não era de 10, tá? Mas, por exemplo, Tabajara Clássico, se vocês olharem no vídeo e vocês operarem exatamente como está lá, quando tiver tudo verde, ou seja, a de 10 ou a de 8, a de 20 e o Hilo verde nos 5 e verde nos 15, a hora assim que os 6 sinais ao simultaneamente ficarem verdes, pô, é muito difícil dar stop. Mas isso acontece uma vez por dia, às vezes no final do dia, como foi o próprio exemplo que eu utilizei no dia que eu criei o Tabajara, tá? Bom, continuando então com os indicadores de stop. High-low então é meu preferido, acho mais legal e eu acho que conceitualmente faz mais sentido para mim também.